Terceira Era, capítulo 10b, Os Reis de Gondor. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa. Hoje eu vou falar sobre Gondor, também conhecido como Reino do Sul. Gondor foi fundada por Isildur e Anarion, os filhos de Elendil, no ano 3320 da Segunda Era. Durante toda a Segunda Era, muitos homens da ilha de Númenor migraram para a Terra-média, fundando cidades e vilas por toda a região de Eríador. E essa imigração teve o seu boom quando os homens de Númenor se dividiram entre os fiéis e os homens do rei, porque os homens do rei cresciam cada vez mais em números e se tornavam maioria, até que eles começaram a perseguir os fiéis na ilha, que a partir de então começaram a se mudar em grandes números para a Terra-média. Quando os homens do rei decidiram desafiar os Valar, Elendil veio com 9 barcos à Terra-média, trazendo os remanescentes dos Númenóreanos fiéis aos deuses. E como punição à sua rebelião, o próprio criador Eru Ilúvatar destruiu toda a frota dos homens do rei junto com a ilha de Númenor. Elendil fundou o reino de Arnor na região de Eríador, mas seus dois filhos, Isildur e Anarion, rumaram ao sul e unificaram os homens de lá, fundando assim o reino de Gondor. Quase todos aqueles que viviam no sul reconheciam Isildur e Anarion como seus reis, mas haviam ainda alguns poucos homens do rei morando ali, que os rejeitaram. Esses ficaram conhecidos como os Númenóreanos Negros, e muito do começo da história de Gondor é marcada pelo conflito entre esses dois povos. Em seus primeiros anos, Gondor viveu uma diarquia, sendo governada por Isildur e Anarion em conjunto. Porém, durante a Batalha da Última Aliança, quando os povos livres da Terra-média marcharam até Mordor para depor Sauron, Anarion e seus 3 filhos mais velhos caíram em combate. E nessa batalha também caiu seu pai, Elendil, mas apesar disso tudo, Sauron foi derrotado. E após a batalha, Isildur assumiu o papel de herdeiro de seu pai e rumou ao norte para se tornar o rei de Arnor. E sendo assim, ele coroou seu sobrinho, filho de Anarion, como o terceiro rei de Gondor, sendo que ele foi o primeiro e Anarion o segundo. E é aqui que nós começamos o episódio de hoje. Meneldil significa amigo do céu em Quenya, e ele foi o terceiro rei de Gondor, reinando do ano 2 até o ano 158 da Terceira Era. Meneldil, filho de Anarion, foi o primeiro a governar em seu próprio nome, pois Isildur e Anarion governavam em nome de seu pai, Elendil, que era considerado o Alto Rei dos Homens. Meneldil foi o último homem nascido em Númenor, e ele tinha apenas 1 ano de idade quando a ilha fundou. Durante o reinado de Meneldil, seu tio Isildur construiu o túmulo secreto de Elendil, na colina de Eleinaer, posteriormente conhecida como Amon Anumar. Provavelmente, Meneldil não gostava muito de Isildur e de seus filhos, porque ele ficou muito feliz com a partida deles para o norte e desejou que eles ficassem lá por um bom tempo. Mas acontece que Isildur morreu no seu caminho para Arnor, e Meneldil se aproveitou dessa situação para proclamar sua total realeza perante Gondor. E assim foi. Nenhum herdeiro de Isildur jamais sentou no trono de Gondor novamente, até, é claro, a coroação do rei Elessar, ao fim da Terceira Era. Kemendur significa servo da terra em Quenya, e ele foi o 4º rei de Gondor, reinando de 158 até 238 da Terceira Era. Kemendur, filho de Meneldil, teve um reinado tranquilo devido aos tempos de paz que a Terra-média vivia nessa época. Earendil significa amigo do mar em Quenya, mas ele provavelmente recebeu esse nome em homenagem ao herói dos dias antigos, Earendil, que agora navega os céus com a Silmaril. Earendil, filho de Kemendur, foi o 5º rei de Gondor, reinando de 238 a 324 da Terceira Era, em um tempo de paz onde nada aconteceu. Anardil significa amigo do sol em Quenya, e ele foi o 6º rei de Gondor, reinando do ano 324 ao ano 411 da Terceira Era. E assim como num de seus antecessores, o reinado de Anardil, filho de Earendil, foi tranquilo, sem muito o que comentar, exceto que ele foi o último rei a permanecer exclusivamente em Osgiliath, a capital do reino. Ostoher significa Senhor da Fortaleza em Quenya, e ele foi o 7º rei de Gondor, reinando do ano 411 ao ano 492 da Terceira Era. Ostoher, filho de Anardil, construiu uma verdadeira fortaleza em torno da torre de Minas Tirith, que era conhecida como Minas Anor na época.
Ali, ele fixou sua residência de verão, de onde governava Gondor nessa época do ano, e depois retornava para Osgiliath. E essa tradição colou com o resto da galera que sucedeu ao trono de Gondor. E durante seu reinado, Gondor teve que lidar com a sua primeira invasão por parte dos Easterlings, e como Ostorher já era bem velho na época que isso aconteceu, foi seu filho que tomou conta do problema. Homendasil significa vitorioso do leste em Quenya, e ele foi o 8º rei de Gondor, reinando do ano 492 ao ano 541 da Terceira Era. Durante o reinado de seu pai, Gondor havia sido invadida por Easterlings, mas devido à idade avançada do rei, Homendasil I foi quem liderou as defesas do reino. Seu pai veio a falecer e apenas 8 anos depois da coroação de Homendasil I que os Easterlings foram ser derrotados. Antes desse evento, ele se chamava Tarostar, que significa Nobre da Fortaleza, mas após sua vitória contra os Easterlings, ele adotou o nome de Homendasil, que eu já disse que significa Vitorioso do Leste. Primeiro é porque, spoiler alert, vai ter outro depois, mas enfim. Quando Elendil morreu, Isildur construiu para seu pai uma tumba em uma colina em Gondor, cuja localização era secreta, e apenas os reis e regentes poderiam sabê-la. Esse segredo era conhecido como a tradição de Isildur e era passado de pai para filho verbalmente. Só que Homendasil I mudou isso. Ele proclamou que a tradição de Isildur agora ia ser passada ao rei pelo regente em um pergaminho selado no momento da coroação. Só que a vitória de Homendasil I não fez cessar completamente as invasões por parte dos Easterlings, e ele morreu em batalha defendendo o reino de Gondor. Turambar significa Mestre do Destino em Sindarin e Mestre da Perdição em Quenya, mas ele provavelmente recebeu esse nome em homenagem ao herói dos dias antigos Túrin Turambar. Ele foi o 9º rei de Gondor e reinou de 541 a 667 da Terceira Era. Turambar, filho de Homendasil I, buscou vingança contra os Easterlings e triunfou de forma brilhante. Ele não apenas repeliu as hordas inimigos, mas iniciou uma campanha e conquistou suas terras, anexando o mar interno de Hum ao território de Gondor. Por ter sido coroado prematuramente após a morte de seu pai em batalha, Turambar foi o rei que governou Gondor por mais tempo, tendo um reinado que durou mais de um século. Atanatar significa pai dos homens em Quenya, e ele foi o 10º rei de Gondor, reinando de 667 até 748 da Terceira Era. E durante o reinado de Atanatar I, filho do grande conquistador Turambar, nada demais aconteceu porque a paz imperou no reino. Ciriondil significa amigo do rio em Quenya, e ele foi o 11º rei de Gondor, reinando de 748 a 830 da Terceira Era. E assim como no reinado de seu pai Atanatar I, enquanto Ciriondil foi rei, nada demais aconteceu em Gondor. Falastur significa Senhor da Costa em Quenya, e ele foi o 12º rei de Gondor, reinando de 830 a 912 da Terceira Era. Antes dele ser coroado, seu nome de batismo era Taranon, que significa Presente dos Reis em Quenya. E nessa época, ele navegou pelo rio Anduin, conquistando terras pelo sul e pelo oeste, até chegar à foz do principal rio da Terra-média. Então, em comemoração às suas vitórias, ele mudou seu nome para Falastur, que, como eu disse, significa o Senhor da Costa. Falastur deu origem ao que ficou conhecida como a linhagem dos Reis dos Navios de Gondor, porque além dele ter focado seu reinado bem na parte naval, ele construiu uma casa para si na cidade portuária de Pelargir. E lá ele residiu, sendo o primeiro rei a governar o reino de Gondor fora da capital, Osgiliath. E além de seus próprios feitos, Falastur também foi um rei marcante devido à sua esposa, Beruthiel, que fazia parte do povo dos Númenóreanos Negros. Beruthiel era conhecida por ser nefasta, solitária e nem um pouco amorosa. Devido aos conflitos entre os Dúnedain e os Númenóreanos Negros nessa época, não fica muito claro como é que Beruthiel e Falastur se tornaram um casal, mas o fato é que ele trouxe ela para morar consigo em sua casa em Pelargir. Porém, a rainha de Gondor odiou Pelargir por causa do cheiro do mar, dos peixes e das gaivotas. Então ela foi morar sozinha no Palácio Real em Osgiliath. E em seu tempo morando lá, ela decorou todo o jardim com esculturas desconcertantes e bizarras, e manteve o interior do palácio quase que completamente vazio. Ela usava roupas negras e enfadonhas, e afirmava odiar o tempo inteiro
tudo que os Dúnedain faziam para ela, repugnando tudo que era colorido ou possuía ornamentos detalhados. Mas acima de tudo, Beruthiol odiava gatos. E os gatos, por sua vez, se sentiam completamente atraídos por ela, porque gatos são emissários diretos de Satanás para vigiar os humanos e gostam de tudo que é evil. E eles seguiam Beruthiol pra lá e pra cá o tempo inteiro, até que finalmente ela resolveu se aproveitar disso e os escravizou e os torturou. E no total ela tinha 10 gatos. 9 eram negros e ela os utilizava para espiar os homens de Gondor, enquanto que o último era branco e ela o utilizava para espiar os outros 9 gatos pretos. De alguma forma ela conseguia ler a mente de seus gatos e assim a rainha de Gondor descobriu todos os segredos do povo de Osgiliath, desde os mais inofensivos aos mais obscuros. Logo, os gatos da rainha foram considerados malditos pelo povo de Gondor, que não ousavam tocá-los por serem os gatos da rainha. Eventualmente, Falastur ficou de saco cheio dessa merda toda e baniu a sua esposa de Gondor, chegando até a apagar o seu nome do livro dos reis. Ele colocou Beruthiol e seus malditos gatos em um navio e a mandou de volta para o sul de onde ela veio. E a última vez que ela foi avistada pelos Dúnedain foi quando seu navio passou pelo porto de Umbar, com um gato no mastro central e outro na proa. Presumidamente, Beruthiol voltou à sua terra natal e contou o que o rei de Gondor havia feito com ela e com seus gatos. Porque logo após a morte de Falastur, os Númenóreanos negros atacaram a cidade portuária de Umbar e a conquistaram. Eärnil significa amante do mar em Quenya, e ele foi o 13º rei de Gondor, reinando de 913 a 936 da Terceira Era. Falastur e Beruthiol não tiveram filhos, então a coroa passou para o sobrinho do rei, Eärnil I. Em seu reinado, ele continuou a expansão marítima iniciada por seu tio e aumentou ainda mais a frota de navios do reino. Considerado o segundo rei dos navios de Gondor, Eärnil I também governou a partir da cidade portuária de Pelargir, e de lá ele liderou uma grande campanha naval para reconquistar o porto de Umbar, que estava na mão dos Númenóreanos negros. A campanha foi um sucesso e o porto de Umbar foi reconquistado, mas Eärnil morreu tragicamente em uma tempestade ao desaportar ali. Ciriandil significa amigo dos barcos em Quenya, e ele foi o 14º rei de Gondor, reinando do ano 936 até o ano 1015 da Terceira Era. Ciriandil, filho de Eärnil I, deu continuidade à política naval de seus antecessores e é considerado o 3º rei dos navios de Gondor. E seu reinado se resumiu basicamente em defender a cidade portuária de Umbar de ataques constantes dos Númenóreanos negros e de um povo chamado Haradin, que vinham de uma região chamada Haradwaith, ao sul. Ele foi assassinado em um cerco que aconteceu em Umbar, quando Gondor perdeu a cidade para os Haradin. Hiarmendasil significa vitorioso do sul em Quenya, e ele foi o 15º rei de Gondor, reinando de 1015 a 1149 da Terceira Era. Seu nome de batismo era Ciriaher, que significa Senhor dos Navios, e ele subiu ao poder após a morte de seu pai, Ciriandil, durante o cerco a Umbar. Ciriaher então reorganizou os exércitos de Gondor e declarou guerra aberta aos Haradin. Então, os soldados de Gondor iniciaram uma campanha que não apenas reconquistou Umbar, mas que também avançou adentro pelo deserto de Haradwaith e conquistou Harad, a cidade dos Haradin, que por sua vez reconheceram a vitória de Gondor e se submeteram ao seu reinado. E após essa grande vitória, o rei mudou seu nome para Hiarmendasil I, que, como já falei, significa vitorioso do sul. Durante o reinado de Hiarmendasil I, Gondor chegou ao seu auge, com suas fronteiras se estendendo desde o mar interno de Hum, a nordeste, até o deserto de Haradwaith, ao sul. As passagens para Mordor eram bem guardadas e ninguém ousou contestar o poder de Gondor nesses tempos, o que trouxe uma época de paz aos Dúnedain do Sul. Hiarmendasil I foi o 4º e último rei dos navios de Gondor, que governaram o reino a partir da cidade de Pelargir. Atanatar, como eu já disse, significa pai dos homens, e ele foi o 16º rei de Gondor, reinando de 1149 a 1226 da Terceira Era. Também conhecido como Alcarin, que significa glorioso, Atanatar II sucedeu seu pai Hiarmendasil I quando Gondor havia atingido o auge de seu poder e extensão territorial. E ele viveu uma vida bem fácil, pois nessa época um ditado popular bem comum era:
Em Gondor, pedras preciosas não passam de meras britas para as crianças brincarem na rua. As vestes reais eram adornadas com as gemas mais preciosas da Terra-média, e o palácio nunca havia sido tão luxuoso. Contudo, devido à indolência do rei, nada foi feito para manter o poder que seus ancestrais tanto lutaram para conseguir, e a vigia sobre Mordor foi negligenciada. Athanatar II voltou a governar Gondor da capital, Osgiliath, deixando para trás a cidade de Pelargir e a tradição dos reis dos navios. Narmasil significa espada de fogo em Quenya, e ele foi o 17º rei de Gondor, reinando de 1226 até 1294 da Terceira Era. Além da coroa, Narmasil I herdou a indolência de seu pai, Athanatar II, porque lá nos meados de seu reinado, ele proclamou seu sobrinho, Minalcar, como regente governante de Gondor. E foi Minalcar quem de fato governava o reino, enquanto ele só aproveitava sua vida luxuosa. Minalcar se provou um grande guerreiro e exímio líder, sendo aclamado por todo o povo de Gondor, enquanto que o próprio rei caía no esquecimento. E isso porque no reinado de Narmasil I, os Easterlings ameaçaram atacar o reino e recuperar suas terras, mas Minalcar rumou ao norte e os expulsou de lá em uma gloriosa campanha. E foi aí, depois de derrotar os Easterlings, que Minalcar tomou para si o nome de Romendasil, que significa Vitorioso do Leste. Depois disso, o regente de Gondor enviou seu filho como embaixador do reino para Rhovanion, para assegurar a amizade entre os Dúnedain do Sul e os homens de lá. E já o rei Narmasil I, durante toda sua vida de bom vivant, não teve filhos, e portanto, após sua morte, o reino passou ao seu irmão mais novo, Calmasil. Seu nome significa Espada da Luz em Quenya, e ele foi o 18º rei de Gondor, reinando de 1294 a 1304 da Terceira Era. E Calmasil, assim como seu irmão Narmasil I, deixou que seu filho Minalcar, agora conhecido como Romendasil, continuasse governando o reino em seu lugar, pois quando ele ascendeu ao trono, ele já estava velho demais para isso. Romendasil, como eu já disse, significa o Vitorioso do Leste, e ele foi o 19º rei de Gondor, reinando de 1304 a 1366 da Terceira Era. Proclamado regente governante de Gondor por seu tio Narmasil I e deixado em seu posto por seu pai Calmasil, Romendasil II na verdade já governava Gondor desde 1250 da Terceira Era. Em seu reinado, Romendasil II fortificou as margens do rio Anduin, e como símbolo do poder de Gondor, ele construiu os Argonath, que eram imagens colossais de Isildur e Anarion esculpidas nos penhascos de Nen Hithoel. E procurando aumentar o poderio de Gondor, ele recrutou muitos homens do norte como seus soldados. E isso foi possível porque, como eu disse, ele antes de se tornar rei havia enviado seu filho para Rhovanion, a terra dos homens do norte, como embaixador de Gondor para estreitar as relações entre os dois povos. Vale também citar aqui que o rei Romendasil II tinha um irmão caçula chamado Kalimethar, que não faz muita diferença na verdade, mas o seu neto vai ser de suma importância para a história do reino de Gondor. Valacar significa elmo élfico em Quenya, e ele foi o 20º rei de Gondor, reinando de 1366 a 1432 da Terceira Era. O pai de Valacar, Romendasil II, era um rei adorado por todos em Gondor, desde que ele era apenas um regente no reino. Como eu disse, durante o reinado de seu pai, Valacar foi enviado a Rhovanion para estreitar as relações entre os homens de Gondor e os homens do norte. Ele tinha a missão de aprender a língua, os costumes e a política daquele povo. Mas o que ninguém poderia prever é que Valacar se apaixonaria e se casaria com a filha do líder deles, que por sua vez se nomeava Rei de Rhovanion. Valacar chegou a ter um filho com essa mulher, que ele batizou de Vinitharia. E um belo dia, seu pai, Romendasil II, chamou ele e sua família para retornarem a Gondor. Acontece que alguns em Gondor não curtiram esse casamento, porque a esposa de Valacar não possuía em suas veias o sangue de origem Númenoriana, e portanto, ela teve uma vida bem mais curta do que a realeza de Gondor costumava ter. Essas pessoas tinham medo de que um herdeiro ao trono de sangue impuro mancharia o presente da vida longa concedida pelos Valar aos Dúnedain. Assim, durante o reinado de Valacar, o reino ficou dividido entre aqueles que apoiavam o rei e aqueles que chamavam seu filho de impuro.
Para tentar amenizar as coisas, Valacar mudou o nome de seu filho de Vinitharia, que era um nome na língua do norte, para Eldacar, um nome em Quenya, como era de costume da família real de Gondor. Eldacar significa capacete élfico em Quenya, e ele foi o 21º rei de Gondor, que teve 2 reinados. O primeiro, de 1432 a 1437 da Terceira Era, e o segundo, de 1447 a 1490 da Terceira Era. E como eu disse, durante o reinado de Valacar, o pai de Eldacar, Gondor ficou dividido com essa história de ter um descendente ao trono de sangue impuro. Então, é fácil de se imaginar que a situação piorou bastante quando Eldacar se tornou rei. E uma terrível guerra civil, conhecida como o Fratricídio de Gondor, estourou no Reino do Sul. Porém, Eldacar não estava envelhecendo nem um pouquinho mais rápido do que os seus antecessores, que eram considerados de sangue puro por seus opositores que não o reconheciam como rei. E esse grupo de opositores eram liderados por um primo de Eldacar, Castamir. E a rebelião cresceu cada dia mais até o ponto em que eles chegaram a fazer um cerco aos Gileath, ocasião em que a Palantir de lá foi perdida e a cidade foi queimada. Nesse episódio, os filhos do rei foram assassinados por seu próprio tio, Castamir. Eldacar, porém, conseguiu escapar e passou a morar em Rhovanion com sua família materna. Castamir, então, usurpou o trono de Gondor e governou o reino por 10 anos, mas não chegou a ser considerado o 22º rei nos anais dos Dúnedain. E esse é um ponto meio controverso, na verdade, porque enquanto alguns consideram Castamir como o 22º rei de Gondor, outros o excluem completamente dos registros. Mas, para não complicar ainda mais esse episódio que já é um pouco complicado, vamos considerar ele como o 22º rei aqui, ok? Em seu reinado, Castamir se mostrou um verdadeiro ditador, perdendo muito do apoio popular que o colocou no poder. Eldacar então montou um exército dos Homens do Norte e decidiu marchar ao sul para reivindicar o trono de volta. Muitos Dúnedain de Gondor se uniram ao seu exército, arrependidos e cansados da tirania de Castamir. Assim, na encruzilhada do rio Erui, as forças do usurpador foram derrotadas e nessa batalha, Eldacar tirou a vida de Castamir em um duelo, vingando assim a morte de seus filhos em Osgiliath 10 anos atrás. Os filhos de Castamir, porém, conseguiram fugir e foram até Pelargir, onde roubaram toda a frota marítima de Gondor e navegaram até a cidade de Umbar. Eldacar não conseguiu segui-los, pois não havia sobrado navio algum em Pelargir, e agora Umbar havia se tornado um porto seguro para os inimigos do rei. Os filhos de Castamir e seus seguidores deram início a um povo conhecido como os Corsários de Umbar, inimigos jurados de Gondor. Aldamir significa Joia das Árvores em Quenya, e ele foi o 23º rei de Gondor, reinando do ano 1490 ao ano 1540 da Terceira Era. Aldamir era o filho caçula de Eldacar e o único que sobreviveu ao fratricídio de Gondor. Durante seu reinado, os lordes de Harad se rebelaram contra Gondor e, junto dos Corsários de Umbar, reconquistaram suas terras, assassinando o rei Aldamir em batalha. Rearmendasil, como eu já disse, significa vitorioso do sul, e ele foi o 24º rei de Gondor, reinando de 1540 a 1621 da Terceira Era. Seu nome de batismo era Viniaron, mas após a morte de seu pai, Aldamir, ele comandou os exércitos de Gondor para o sul, em busca de vingança. E ele conseguiu. Ele derrotou os Haradins e matou os filhos de Castamir, acabando de vez com essa história de sangue puro. Após essa campanha, ele adotou o nome Rearmendasil II, o segundo vitorioso do sul. O nome Minardil não tem tradução exata, mas podemos considerar que significa primeiro amigo em Quenya, porque é possível que Minar seja derivada da palavra Miniar, que significa primeiro, enquanto que o sufixo Dil significa amigo em Quenya. Ele foi o 25º rei de Gondor e reinou do ano 1621 ao ano 1634 da Terceira Era. Durante seu reinado, Minardil, filho de Rearmendasil II, foi visitar Pelargir achando que não haveria perigo, mas espiões reportaram aos bisnetos de Castamir esse fato. Então, os Corsários de Umbar lançaram um ataque surpresa à cidade portuária e Minardil foi assassinado. Teleminar significa chama prateada em Quenya e ele foi o 26º rei de Gondor, reinando de 1634 a 1636 da Terceira Era. Teleminar foi surpreendido com a sua própria coroação após a morte de seu pai Minardil em um ataque dos Corsários de Umbar. E sua resposta a isso foi a construção de uma frota gigantesca gondoriana com o objetivo de dizimar os desgraçados. Porém,
Seus planos foram interrompidos por uma grande praga que se abateu em Gondor, matando uma porção gigantesca de sua população, inclusive o rei e todos os seus filhos. A árvore branca murchou e morreu, e assim sendo, os Dúnedain abandonaram completamente a capital Osgiliath e a vigília sobre Mordor foi completamente descontinuada. Tarondor é um nome que não possui significado algum e ele foi o 27º rei de Gondor, reinando de 1636 a 1798 da Terceira Era. Seu tio Teleminar, assim como todos seus herdeiros, e seu pai Minastan morreram durante a Grande Praga, o que ocasionou na coroação de Tarondor. Com Osgiliath completamente abandonada, Tarondor moveu a capital de Gondor para Minas Tirith, onde ele plantou uma semente da Árvore Branca no pátio da cidadela. E seu reinado foi marcado por um Gondor decadente. Tarondor passou todo o seu tempo tentando reerguer seu povo após a Grande Praga. Ele não tinha recursos para retomar a vigília sobre a terra de Mordor, que continuou desprotegida. Umbar-Dacil significa o vitorioso de Umbar, e ele foi o 28º rei de Gondor, reinando de 1798 a 1850 da Terceira Era. Umbar-Dacil, filho de Tarondor, foi batizado como Talu-Methar, e durante seu reinado, Gondor foi atacada diversas vezes pelos corsários de Umbar descendentes de Castamir. Isso até Talu-Methar resolver acabar com essa palhaçada e reunir suas tropas e marchar até Umbar, onde ele liderou uma grande vitória, após a qual assumiu o nome de Umbar-Dacil. Após a vitória de Gondor, os corsários de Umbar foram expulsos de sua cidade, que foi recuperada pelos Dúnedain, e os últimos descendentes em linha direta de Castamir foram mortos. Porém, logo após a morte do rei de Gondor, a cidade de Umbar foi perdida novamente. E Umbar-Dacil teve 2 filhos, seu primogênito e sucessor, Narmacil II, e seu caçula, Arcírias, a qual a linhagem eu abordarei mais à frente. Narmacil II, como eu já disse, significa espada de fogo, e ele foi o 29º rei de Gondor, reinando de 1850 a 1856 da Terceira Era. Durante o reinado de Narmacil II, uma nova confederação surgiu no leste, os Carroceiros. Eles eram uma nova ramificação do povo dos Easterlings e eram apoiados pelos emissários de Sauron. Os Carroceiros repentinamente atacaram a parte norte de Gondor. Narmacil II juntou um grande exército e marchou com seus homens até a planície no sul da Floresta das Trevas, e junto com os remanescentes dos homens do norte, atacou os invasores. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha das Planícies, mas Gondor não contava que esses Easterlings eram melhor equipados e possuíam carruagens de guerra. Então, os Dúnedain e os homens do norte perderam essa batalha, e o rei Narmacil II foi assassinado ali. E após sua vitória, os carroceiros se estabeleceram por toda a Rhovânia, escravizando os habitantes daquela região. E as fronteiras de Gondor, que antes se estendiam até o mar interno de Hum, agora foram reduzidas, se limitando às terras ao sul do rio Anduin. Kalimetar significa guerreiro brilhante em Quenya, e ele foi o 30º rei de Gondor, reinando de 1856 a 1936 da Terceira Era. E após a morte de seu pai Narmacil II na Batalha das Planícies, Kalimetar subiu ao poder determinado a se vingar. Mensageiros de Rhovanion avisaram ao rei de Gondor que os carroceiros pretendiam atacar pelo norte. Então, Kalimetar marchou com suas tropas por Ithilien ao encontro dos carroceiros, e muitos homens de Rhovanion se juntaram para ajudar. Eles destruíram os invasores e sua vitória garantiu cerca de 45 anos de paz para os homens do oeste. Ondoher significa Rei de Pedra em Quenya, e ele foi o 31º rei de Gondor, reinando de 1936 a 1944 da Terceira Era. Durante o reinado de Ondoher, filho de Kalimetar, os reinos de Gondor e Arnor finalmente voltaram a se comunicar e formaram uma aliança. Os reinos do sul e do norte resolveram se unir para combater os problemas que Gondor enfrentavam com seus 445.349.822 inimigos e pelos problemas que Arnor enfrentava com o Witch King. E para selar esse pacto, Firiel, a filha de Ondoher, se casou com Arvedui, filho de Arafant, o rei de Arthedain. Mas, apesar disso, nenhum dos dois pôde enviar ajuda quando a hora chegou, visto que Angmar atacou Arthedain bem na hora em que os carroceiros retornaram a Gondor em busca de vingança.
E para piorar, os mensageiros de Ondorher avisaram que além dos carroceiros que vinham pelo norte, os inimigos de Gondor ao sul também preparavam um ataque. Então ele reuniu o maior número de tropas que ele conseguiu e dividiu seu exército em duas partes. Uma fronte ele enviou para o norte, por Ithilien, e outra fronte ele enviou para o sul. Ondorher liderou o exército que seguia para o norte pessoalmente, junto de seu sobrinho Minothar e de seu filho mais velho, Artamir, enquanto que seu filho do meio, Faramir, ficaria em Minas Tirith. Até aí tudo bem, o negócio é que Ondorher pretendia encontrar seus inimigos nas planícies de Dagorlad, em frente aos portões de Mordor, onde ele prepararia uma armadilha. Porém, os carroceiros se moveram mais rápido do que eles esperavam e encontraram os exércitos de Gondor ainda em Ithilien, onde eles massacraram as forças dos Dúnedain. O rei e o seu filho mais velho morreram nessa contenda, e para piorar a situação, o seu filho do meio, que deveria ter ficado em Minas Tirith, quis lutar ao lado de seu pai, se disfarçou de soldado e foi com ele, e lá ele morreu também, deixando Gondor sem o sucessor direto ao trono. E nesse caso, a coroa iria para o filho da irmã do rei, Minothar, mas adivinha só, ele também morreu nessa batalha que, por motivos óbvios, ficou conhecida como o Desastre de Ithilien. E agora, antes de explicar quem foi o próximo rei de Gondor, eu preciso entrar um pouco nos detalhes do que aconteceu. Enquanto o rei Ondorher morria com toda a sua linhagem lá no Desastre de Ithilien, lembra que eu te falei que os inimigos do sul também queriam fazer um ataque contra Gondor? Pois é. Um nobre chamado Eärnil foi o cara apontado para lidar com esse problema, e ele derrotou os Haradins que vinham atacar Pelargir. Depois disso, descobrindo do Desastre de Ithilien que ocorreu no norte, Eärnil juntou uma galera, derrotou os carroceiros e se tornou o novo herói do reino. Gondor estava salvo, mas agora quem seria o novo rei? Ondorher morreu no Desastre de Ithilien, então seria seu primeiro filho, Artamir, mas ele também morreu no Desastre de Ithilien, então seria seu filho do meio, Faramir, mas ele também morreu no Desastre de Ithilien, então seria Firiel, sua filha, só que ela já havia se casado, e isso desposava ela do direito ao trono. Então, o marido de Firiel, caso você não se lembre, é Arvedui, príncipe de Arthedain, o reino do norte, clamou o trono para si, porque pelas leis de Arthedain, ele teria o direito por ser o marido de Firiel, mas não pelas leis de Gondor, então os caras falaram, ah, bicho, tá, vai lá, brinca ali com aquele negócio ali. E bom, já que pra baixo não tem caminho, vamos pro lado, pra irmã de Ondorher, que também não poderia ser rainha por já ter se casado, mas ainda teve um filho, Minothar, que também morreu no Desastre de Ithilien. Então, o único caminho que nos resta seguir é para cima. O pai do rei Ondorher, Kalimethar, morreu e não teve irmãos. O pai de Kalimethar, Narmassil II, teve um irmão, Arcírias, que também já morreu, assim como seu filho, Calimarsil, que também teve um filho chamado Siriondil, que também já morreu, o que nos leva a Eärnil, o mais novo herói do reino de Gondor. Eärnil, como eu já falei antigamente, significa amante do mar em Quenya, e ele foi o 32º rei de Gondor, reinando do ano 1945 ao ano 2043 da Terceira Era. Eärnil II era um cara legal, e ele sabia que Arvedui, o príncipe de Arthedain, ficou chateado com a sua coroação, então ele mandou a seguinte mensagem para o Reino do Norte: Eu não esquecerei a lealdade de Arnor, nem negarei nosso parentesco, ou sequer desejo que os reinos de Elendil se tornem estranhos um ao outro. Eu o enviarei ajuda em seu tempo de necessidade, em toda a extensão da minha capacidade. E ele disse isso porque Arthedain passava os piores com o Witch King lá no norte, então ele enviou Eärnur, seu próprio filho, com um exército para ajudá-los. Porém, as forças de Gondor chegaram tarde demais, e o Reino do Norte, Arthedain, já havia sido conquistado, e seu rei, Arvedui, já havia falecido. Mesmo assim, Eärnur e Círdan juntaram suas forças e expulsaram o Witch King de Eriador. O Senhor dos Nazgûl então juntou seus 9 companheiros e retornou a Mordor, onde ele planejou e eventualmente atacou a cidade de Minas Ithil, a conquistando para si, mudando o nome para Minas Morgul. Eärnur é uma abreviação para o nome Eärendor, que significa Servo do Mar, e ele foi o 33º e último rei de Gondor, reinando desde 2043 até 2050 da Terceira Era. Eärnur, filho de Eärnil II, já havia enfrentado o Witch King nas Guerras do Norte e uma inimizade sinistra entre os dois nasceu ali. Após sua coroação, o Senhor dos Nazgûl enviou uma mensagem o desafiando para resolver essa disputa entre os dois de uma vez por todas em Minas Morgul. Mas seguindo o conselho do regente, Eärnur recusou. 7 anos depois, o Witch King enviou outro desafio e aí Eärnur não se aguentou e foi bater de frente com ele.
Ao deixar Minas Tirith, ele deixou a sua coroa no túmulo de seu pai, pois estava indo resolver um assunto pessoal e não oficial de Gondor. Eärnur deixou seu reino com os seguintes dizeres: o regente deverá governar Gondor até que se dê o retorno do rei. E o rei nunca mais retornou. E a coroa do rei de Gondor permaneceu intocada no túmulo de Eärnil II até Gandalf pegá-la para coroar Aragorn no final da Terceira Era. Gondor não teve rei por mais ou menos 1 milênio, sendo governado esse tempo todo pela Casa dos Regentes. Até que, como eu falei, Aragorn subisse ao poder com o nome em Quenya de Elessar e reerguesse os reinos do Norte e do Sul, sendo assim conhecido como o primeiro rei do Reino Unificado de Gondor e Arnor. E só a título de curiosidade, para finalizar, uma última informação. Por que Aragorn tem direito a sentar no trono de Gondor e de Arnor ao mesmo tempo? Bom, primeiro vamos recapitular rapidamente a história dos homens. Elros, o irmão de Elrond, fundou o reino de Númenor na Segunda Era, e 25 gerações depois, um de seus descendentes diretos, Elendil, fundou o reino de Arnor, na Terra-média, enquanto o 25º rei de Númenor afundou a ilha lá, como vocês sabem. Os dois filhos de Elendil, Isildur e Anarion, foram para o sul e fundaram Gondor. E quando Elendil morreu, Isildur partiu para governar Arnor e deixou a linhagem de Anarion responsável por Gondor. A linhagem de Isildur continuou até Arvedui, o último rei de Arthedain, que se casou com Firiel, a filha do 31º rei de Gondor, e portanto herdeira de Anarion. Eles tiveram um filho, chamado Aranarth, que foi o primeiro capitão dos Dúnedain do Norte, descendente de Isildur por parte de pai e de Anarion por parte de mãe. A linhagem de Aranath continuou até chegar em Aragorn, descendente de Isildur e Anarion, de Elendil e de Elros, o verdadeiro rei e sucessor ao trono de Gondor e Arnor. E chega desse episódio gigante, até semana que vem, tchau! Starless night.